harmonia, saúde e prosperidade para todos. No vídeo de hoje, cuja temática geral é geopolítica, abordaremos a situação atual e futura dos Estados Unidos da América, um dos principais atores globais, por meio de trânsitos astrológicos passados e do porvir. Inicialmente, é relevante apresentar os critérios gerais para o estudo. Foram investigados 5 eventos históricos trágicos da história norte-americana no contexto dos trânsitos astrológicos correspondentes. Assim, foi possível identificar padrões astrológicos sobre a temática, projetando eventos futuros que são sombrios. Os trânsitos foram associados à carta natal dos Estados Unidos para 4 de julho de 1776, às 16 horas e 47 minutos, com ascendente em Sagitário. Mais à frente, falarei sobre este mapa. Quanto aos trânsitos, avaliaram-se basicamente os astros lentos em tensão, com orbe máximo de 5 graus, aos planetas natais e pontos importantes do mapa. Foi constatado que os Estados Unidos passava por conflitos e/ou mortandades quando havia tensões, principalmente em relação ao ascendente e casa 1, o país como um todo, aos planetas natais na casa 7, que representa outros países, a casa 4 e seu regente, sociedade e território, aos nodos lunares, questões kármicas e destino, a lua natal, o povo, a casa 8, mortes, e ao meio do céu e casa 10, o governo. Bem, quanto à carta natal dos Estados Unidos, adotou-se como marco a Declaração de Independência, ocorrida em 4 de julho de 1776, às 16 horas e 47 minutos, em Filadélfia, Pensilvânia, horário avaliado por Darcy Lopes em artigo da Constelar. Estou em concordância com esse parâmetro porque o signo ascendente, a 7 graus e 37 minutos de Sagitário, corresponde à ativação da estrela Antares, a 6 graus e 40 minutos de Sagitário naquele momento, que é associada à violência no contexto de busca de honras militares, à ambição por poder, à obstinação, mas também à necessidade de superar compulsões, perdas repentinas, dentre outros fatores que combinam muito bem com a trajetória conflituosa norte-americana. Neste momento, vamos aos 5 eventos trágicos selecionados na história dos Estados Unidos que nos parecem ser os mais importantes. Primeiramente, a famosa Guerra de Secessão, também chamada Guerra Civil Americana, que iniciou em abril de 1861, resultando em um número de mortos entre 620 e 750 mil pessoas, 2% da população, bem como 400 mil feridos estimados. Com relação aos trânsitos do início do conflito, destaca-se Saturno, pela casa 8, associada a mortes, fazendo uma quadratura em T ao ascendente e descendente, assim como a Urano natal. Além disso, Urano estava conjunto a Urano natal e oposto ao ascendente, contribuindo para o processo de disrupção. Netuno, pela casa 4, território e sociedade, fazia quadratura a Júpiter natal, demonstrando a tendência à dissolução nacional. Plutão, por sua vez, estava numa quadratura em T aos nodos lunares, indicando um processo drástico de morte e renascimento. O asteroide Quiron passava conjunto à Lua natal, apontando para um processo doloroso para o povo, que promoveria, mais à frente, a necessidade de cura para as mágoas desenvolvidas. Em seguida, apresentamos os trânsitos referentes à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial
em abril de 1917. Mais uma vez, os nodos lunares estavam tensionados, desta feita por uma quadratura em T devido a Júpiter. E lembremos que o nó do norte é na casa 8, associada a mortes. Os Estados Unidos tiveram 116 mil falecimentos neste evento, com 320 mil feridos ou pessoas adoecidas. Saturno passava conjunto a Mercúrio natal, este na mesma casa 8, reforçando o problema com desencarnes, além de estar oposto a Plutão natal, casa 2, bem como em quadratura a Quirón natal, casa 4, o setor que representa as raízes populares e a sociedade norte-americana. Urano fazia conjunção à Lua natal, símbolo da população numa carta natal de um país. Netuno, por sua vez, estava conjunto ao nó do norte na casa 8, apontando para as vitimizações que ocorreriam. Plutão, pela casa 7, setor de outras nações, fazia conjunções a Vênus e Júpiter natais, assinalando situações extremas, a guerra. Por fim, aponta-se para o trânsito que Quirón, no início da casa 4, fazia ao meio do céu, o governo, e a Netuno natal, ou seja, completando um quadro geral muito pesado. Na sequência, salientam-se os trânsitos que marcaram a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941. Notemos Júpiter pela casa 7, outros países, conjunto a Marte natal, o Senhor da Guerra, expandindo confrontos. Saturno fazia quadratura à Lua natal, indicando problemas para a população estadunidense. Em acréscimo, Urano também enquadrava a Lua natal, assinalando sobressaltos e surpresas desagradáveis. Por sua vez, Netuno estava conjunto ao meio do céu, o governo norte-americano, denotando dificuldade de clareza quanto às decisões e prováveis vitimizações em decorrência dos atos governamentais. Plutão transitava em conjunção ao nó do norte, este na casa 8, apontando para mortes e tragédias que se consolidaram em 405 mil falecimentos e 670 mil feridos por parte dos Estados Unidos. A seguir está a configuração astrológica relativa ao envio de tropas norte-americanas para o Vietnã em março de 1965. Júpiter quadraturava a Lua natal, evidenciando problemas para o povo estadunidense. Saturno e Urano faziam quadratura em T ao ascendente e descendente, salientando dificuldades nas iniciativas dos Estados Unidos, bem como em relação a país estrangeiro, no caso o Vietnã, que foi apoiado pela antiga União Soviética e pela China. Observemos que Netuno já quase fazia quadratura à Lua natal, o que ocorreu após o envio de tropas norte-americanas ao território vietnamita. Quirón quadraturava Marte natal, este na casa 7, referente a outros países, evidenciando conflitos que resultaram em 58 mil mortes estadunidenses, assim como 150 mil feridos. A Guerra do Vietnã demarcou um trauma para os Estados Unidos pela derrota em si, mas também pelo número de soldados sequelados psicologicamente e/ou com limitações físicas. O último evento trágico selecionado da história norte-americana é bem recente. Me refiro à pandemia de Covid-19, quando os Estados Unidos não souberam lidar da melhor forma com a doença, resultando em 1.219.000 mortos, o maior número de óbitos do mundo à época. Os trânsitos são relativos ao início da pandemia nos Estados Unidos, em janeiro de 2020. Notemos Júpiter, pela casa 2, em quadratura a Saturno natal, casa 10, indicando o problema econômico pelo qual o país passou, conectado às ações de governo que era comandado por Trump naquele período. Saturno e Plutão, conjuntos no céu, faziam conjunção a Plutão natal,
ao mesmo tempo em que se opunham a Mercúrio natal, casa 8, assinalando a mortandade. Além disso, Saturno e Plutão quadraturavam Quirón natal dos Estados Unidos, na casa 4, setor relacionado ao território e à população residente. Por sua vez, Urano realizava uma pesada quadratura em T aos nodos lunares que ficam no eixo das casas 2, economia, e casa 8, falecimentos, dentre outros temas. Em acréscimo, Netuno estava em quadratura a Marte natal, aspecto conflituoso e indicativo de ilusões e/ou desnorteamentos. E, finalmente, completando o péssimo quadro geral, Quirón, pela casa 4, fazia quadratura a Vênus e Júpiter natais. Agora apresento uma tabela síntese para esses 5 eventos sombrios da história estadunidense. Reparemos que os trânsitos tensos de astros lentos, relativos à casa 7 e à casa 8, coloridos em laranja, sempre estiveram presentes nos momentos trágicos da nação norte-americana. Os números da tabela, de forma geral, são um quantitativo de trânsitos ativos, mas não são fundamentais porque sempre é essencial interpretar qualitativamente os aspectos. As colunas em amarelo, correspondentes à casa 1, nodos lunares e à lua natal, também são importantes para eventos trágicos, pois em apenas uma oportunidade não estiveram presentes em aspectos tensos. Guardemos isso na mente para o momento das interpretações quanto ao futuro dos Estados Unidos, mais à frente no vídeo. Então, vamos dar uma olhada no quadro astrológico atual do país norte-americano, que é marcado pelas tarifas colocadas por Donald Trump. A referência para os trânsitos é o dia 16 de julho de 2025, onde se vê Júpiter conjunto ao Sol natal, casa 8, astro que representa o presidente de um país na astrologia mundial. Com Júpiter nesta posição, simboliza-se o desejo de crescimento ou grandeza por parte de Trump. Júpiter promove o otimismo, mas também a ambição desmedida e passos arriscados ou sem limites. É o que indicam as tarifas impostas, sem maiores reflexões. Elas são como sementes que, após germinarem, não darão bons frutos. Notemos que Saturno e Netuno conjuntos no céu, pela casa 4, fazem quadraturas a Vênus e Júpiter natais, casa 7, que representam outros países. Eu vejo a conjunção Netuno-Saturno, neste período, como a dissolução de estruturas mundiais. E esses planetas, atravessando a casa 4 norte-americana, refletem a cisão interna deste país, que pode avançar de forma expressiva. Plutão está iniciando uma conjunção ao nodo sul do mapa dos Estados Unidos, na casa 2, base financeira, sendo um ponto negativo ou kármico. Isto se conecta à dívida estadunidense, que já remonta a 37 trilhões de dólares, algo impagável. Quais investidores conscientes, ou mesmo outros países, que continuarão a comprar títulos do Tesouro norte-americano? Bem, em acréscimo observa-se Quirón numa quadratura em T a Plutão natal, casa 2, problemas com a economia, e, por outro lado, a Mercúrio natal, casa 8, setor relacionado à dívida externa, impostos e a taxas de óbitos. Rumemos neste instante ao futuro. Se já há sérias sombras no momento atual para os Estados Unidos, o que reserva o porvir? Em janeiro de 2026, o quadro geral é complexo e bem tenso. Júpiter, pela casa 8, transita fazendo quadratura a Quirón natal, casa 4, alertando sobre dificuldades para a população, inclusive para uma taxa de mortes maior que o normal, e/ou
para os efeitos do chamado tarifaço, que promoverá pressão inflacionária nos Estados Unidos. Saturno, passando pela casa 4, opõe-se ao meio do céu e a Netuno natal, denotando problemas para o governo norte-americano, ao mesmo tempo em que a população reduz o seu apoio aos atos governamentais. Também pela casa 4, Netuno se opõe ao meio do céu, indicando perda de força do governo, assim como o povo sendo vitimizado pelas circunstâncias. Em reforço a este aspecto, Urano perfaz quadratura à Lua natal, que é o astro que representa a população de um país. Plutão se apresenta conjunto ao nó do Sul na casa 2, apontando para uma derrocada econômica, ao mesmo tempo que, se opondo ao nó do Norte, casa 8, sinaliza para possibilidades de conflitos com mortes. Isto seria um problema interno nos Estados Unidos ou a associação deste país a outros que estão ou estarão em guerra? Veremos. Além disso, Quiron faz o seu retorno a Quiron natal, na casa 4, mostrando que o povo norte-americano estará enfraquecido e precisando curar-se de mágoas e divisões internas promovidas por ideologias e fanatismos. E este Quiron, ao mesmo tempo, estará realizando quadratura em T a Plutão, casa 2, e a Mercúrio natais, casa 8, salientando os entraves econômicos e chances de violência com morte pelo país. Em julho de 2026, ainda se tem Júpiter passando pela casa 8 e fazendo oposição ao nó do Sul, casa 2, inclinando a uma crise econômica. Saturno, na sua trajetória pela casa 4, se opõe a Saturno natal, casa 10, revelando grandes perdas da população em relação aos atos do governo. Além disso, possibilita uma espécie de fim de ciclo, podendo ser um indicativo de que Trump pode perder a maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato, mas ao final de 2026. Por sua vez, Netuno pela casa 4 enquadra Vênus e Júpiter natais, casa 7, permitindo a interpretação de que a relação dos Estados Unidos com outros países se dissolve ou degenera, assim como pode representar conflitos com outras nações. Percebe-se que Urano e Marte ficam opostos ao ascendente norte-americano, ao mesmo tempo que fazem conjunção ao Urano natal, algo explosivo. O que esta configuração significa? Respondo que simboliza iniciativas precipitadas que incluem agressão ou belicismo, tanto por parte dos Estados Unidos como de países adversários. Aguardemos o desenrolar dos fatos. Também é possível destacar Plutão conjunto ao nó do Sul e, obviamente, oposto ao nó do Norte, casa 8, já comentado anteriormente, bem como Quiron em quadratura a Plutão natal, casa 2, o que acirra problemas econômicos. Chegando a janeiro de 2027, Júpiter, casa 9, transita oposto à Lua natal, confirmando desajustes para o povo estadunidense. Saturno continua oposto a Saturno natal, porém, agora, fazendo também quadratura ao Sol natal dos Estados Unidos, que é o astro que representa o presidente. Algo grave para Trump se configura de forma evidente, correndo risco de morte ou impeachment, como exemplos. Júpiter natal, casa 7, também é enquadrado pelo Saturno que transita pela casa 4, ou seja, um relacionamento ruim com países estrangeiros traz danos à população norte-americana. Isto é reforçado por Netuno pela casa 4, que faz quadratura a Vênus e Júpiter natais. Urano se opõe ao ascendente, denotando decisões erráticas da nação estadunidense. Plutão permanece em péssima posição, conjunto ao nó do Sul, casa 2, o que demarca sérios problemas financeiros.
Quiron, fazendo quadratura em T a Plutão natal, casa 2, e a Mercúrio natal, casa 8, aponta para queda econômica, bem como chance de conflitos com mortes. Bem, então é relevante observarmos uma nova tabela sintética, esta englobando tanto os eventos trágicos passados, como o momento atual e datas futuras. Percebe-se que as colunas relativas aos pontos da carta natal atingidas por trânsitos tensos, associados a tragédias, estão ativadas agora e nas datas futuras estudadas. Em especial, as colunas marcadas em tom laranja, os pontos mais sensíveis, ocorrem em todos os casos. Mas também as colunas em amarelo são muito frequentes antes, agora e depois. Esta visão de conjunto reforça uma interpretação astrológica sombria para o futuro dos Estados Unidos, não só até o ano de 2027, mas um pouco além, porque vários dos trânsitos abordados são de planetas muito lentos. Finalizando este vídeo, deve-se ter em mente que estamos vivenciando uma grande mudança geopolítica. Ela pode durar anos. Sim. Entretanto, os sinais são evidentes na conjuntura internacional, assim como sinalizam os astros do céu. Com uma declinação estadunidense, principal potência hegemônica, outros atores globais se apresentam de maneira assertiva e esta geração e a próxima viverão numa nova ordenação mundial. Deixo um abraço a todos e até a próxima oportunidade.